Boa noite a todos. Começaremos hoje, no dia 25/8, nosso dia de mais uma palestra de Semanas Criativas com o professor Célio. Professor, seja bem-vindo. Aos participantes, sejam bem-vindos. Todos sejam bem-vindos a mais um dia aí para agregar conhecimento a todos nós. Ao final da palestra do professor Célio, vou abrir o microfone e aí quem quiser fazer pergunta, por favor, é só ativar o microfone, ok? Professor Célio, estou abrindo o microfone para o senhor. Aberto. Ok. Sejam bem-vindos. Professor, à vontade. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Universidade de Vassouras, ao curso de administração, à nossa coordenadora, a professora Margarete, agradecer a presença dos professores aqui presentes e aos alunos e demais convidados, nesse momento em que é muito importante para todos nós, porque mostra o completo empenho do curso de administração em manter atividades acadêmicas nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, se bem que agora parcial, né? Mas ainda devemos tomar muito cuidado com o contato próximo. Me apresentando um pouco para aqueles que não me conhecem, eu sou economista, sou mestre em Gestão Estratégica e Negócios pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atuo na área do magistério superior já há muitos anos, só 36 anos eu estou no magistério superior. E tenho o prazer de ser membro dessa equipe fantástica que é a equipe do curso de administração da Universidade de Vassouras, tanto no campus Maricá quanto no campus de Vassouras. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema, ao meu ver, de suma importância nas atividades empresariais, porque a empresa visa obter resultados, né? E esse resultado é indicado pela sua capacidade de fazer caixa. E o caixa vai ser um reflexo direto das suas atividades de venda, né? Seja de produtos, seja de serviços. A questão da precificação é um processo muito complexo. Eu tenho aqui na sala a presença, o Marcos Vinícius, eu não sei, mas eu tenho a presença de dois economistas aqui, né, que são o professor Peixoto e o professor Décio, que sabem perfeitamente da necessidade de colocarmos preço nas coisas, né? E quando se fala em preço, há muita discussão, porque a prática leva a uma metodologia. Porém, a técnica nos leva a outra metodologia que apresenta resultados completamente diferentes, né? E, academicamente, nós temos que mostrar a técnica, né? Mostrar que existe um método de nós entrarmos no processo de preço sem que essa empresa tenha prejuízo, né? Quando eu falo em prejuízo, eu estou falando tanto em não conseguir honrar com os seus compromissos imediatos, quanto o mais sério deles todos, que é não honrar com a sua capacidade contributiva, porque a atividade comercial leva à obrigação, e nós tivemos uma palestra ontem que abordou alguns assuntos sobre isso, né, de contribuir, né? Contribuir
para o Estado, seja município, seja União, seja Estado, seja para o distrito, não importa. É uma obrigação da empresa. Tá? Então, esse preâmbulo eu estou colocando para mostrar para todos que o meu objetivo vai ser tratar de uma empresa legalizada, tá ok? Eu não posso falar em empresas que estejam à margem da lei, né? Porque nós estaríamos estimulando isso academicamente, o que é um erro, tá ok? Então nós vamos falar e eu vou me ater, porque senão o assunto seria extremamente longo, né? Os que atuam na área de custeio sabem que o assunto é quase que inesgotável, né? Porque você leva um assunto, leva outro, leva outro, leva outro. E então eu resolvi resumir num assunto de uma empresa legalizada que seja da área comercial, ok? Revendendo produtos que compra no mercado. Ou seja, é a atividade inicial mais simples. Porém, a metodologia seria exatamente a mesma para qualquer outra empresa. O que iria variar seria a sua formação de custos, a apuração do custo real do produto. Porque quando você compra para revender, você basicamente já tem o custo pronto. Ao passo que quando você produz, você vai precisar, sim, elaborar todo um processo para determinar o custo real desse produto, ok? Então, dando início, está aparecendo para todos aí a tela? Está? Está ok. Então, o que eu coloquei de início, que a atividade, a prática de precificação é complexa, tá? Mas como é que vai se formar o preço? Uma parte dessa questão ela é explicada no composto de marketing, tá? Onde o preço é uma variável que, entretanto, ela apresenta uma dificuldade imensa de ser analisada, de ser determinada, porque vai envolver uma multiplicidade de temas, como a parte financeira, a contabilidade, parte tributária, marketing, análise do comportamento do consumidor, análise do mercado, da concorrência, ou seja, nós teríamos que fazer um simpósio, não somente um bate-papo aqui, para efetivamente falarmos sobre preço. Tá? No composto de marketing, nós temos aqui os 4 P's, onde o preço é presente. Tá? Nós temos o produto, nós temos a promoção, temos a praça, o ponto de venda. Porém, tudo isso visa um mercado-alvo. Tá ok? Por que eu coloco isso e isso é tão importante? Porque a partir do momento que você resolve empreender, resolve iniciar uma atividade comercial, um dos pressupostos é que você conhece muito bem o seu produto e deve conhecer muito bem o seu mercado. Porque de nada vai adiantar você ter um bom produto, né? Saber fazer preço e não saber qual é a realidade desse mercado. Tá? Vamos chegar a uma conclusão no decorrer dessa nossa conversa, e vocês podem concluir isso também de maneira muito clara, que muitas vezes é preferível não atingir ou não utilizar determinado produto, porque ficaria caro demais junto ao mercado, considerando principalmente o seu custo inicial. Tá certo? A maioria das empresas, principalmente as pequenas e as médias, né, as micro, pequenas e médias, não utilizam
técnicas para determinar preço de produtos. Tá? A maioria sequer faz uma pesquisa de mercado, tá? Não conhece a sua concorrência, não conhecem ou não procuram conhecer a percepção dos consumidores, ou seja, uma coisa é preço, a outra coisa é valor. Um erro muito comum que nós vemos, eu vejo isso o tempo inteiro na internet, né, no WhatsApp, Facebook, quando alguém anuncia alguma coisa, alguém pergunta qual é o valor. Gente, valor é um conceito subjetivo. Tá? Preço, não. Preço você consegue determinar. Né? Existe um paradoxo na economia que questiona o que vale mais, a água, um copo d'água ou um diamante. Né? Vai depender da situação. Então, se você estiver com muita sede no meio do deserto, você com certeza troca um diamante por um copo d'água. Né? Então, valor, preço, não, um copo d'água teria um preço muito mais baixo do que um diamante. Tá? Quando não se utiliza uma técnica para precificar, tá? O que acontece é que, em curto ou médio prazo, as organizações, as empresas percebem que estão tendo prejuízo. Né? Elas verificam um fluxo de caixa, mas não conseguem honrar com as suas obrigações e começam a acumular dívidas, e essas dívidas viram uma bola de neve, principalmente quando se tem a questão tributária, o que pode vir a impedir uma série de outras coisas, até mesmo uma negativação do CNPJ junto a órgãos de concessão de crédito, etc, etc, etc. Tá? E o objetivo da empresa, quando vende, é ter lucro. Tá ok? Muito bem. A maioria dos empreendedores utiliza uma técnica que é chamada política de marcação. O que é isso? Eles adotam um coeficiente que eu digo que é um coeficiente mágico para a determinação do seu preço final. Como é que eles fazem isso? Eles pegam simplesmente o preço que compram o produto do seu fornecedor e multiplicam por um coeficiente. Tá? Esse coeficiente vai variar muito da área, do ramo de atividade. No comércio varejista, quando você verifica aí, principalmente aqueles que não são legalizados, os camelôs, por exemplo, quase sempre o coeficiente é vezes 2. Ele pega o preço, multiplica por 2 e diz que aquele é o preço de venda dele. Né? Esperando, tendo a ideia errada de que está tendo 100% de lucro. Tá? Nós vamos ver que não é isso. Tá? Mas como nós estamos levando em consideração uma empresa legalizada, nós temos que considerar nos custos a carga tributária. Tá? E, além disso, nós temos que, para determinar o preço, lembrarmos que o resultado final, né, o custo menos o preço, melhor dizendo, menos tudo aquilo que vai ser um elemento redutor de resultado, o custo do produto, carga tributária, tem que servir para suprir as necessidades da empresa e apresentar lucro. Né? O resultado serve para isso. Né? O que a gente vê muitas vezes é que o empreendedor ele se vale de um fluxo de caixa que é irreal. Ele verifica simplesmente as entradas de caixa, está vendendo e não percebe que ele está também acumulando dívidas. Né? E um belo dia bate um fiscal ou ele tem que apresentar documentos que comprovem a sua regularidade e vai ver que aí o resultado é desastroso. Certo?
Conforme eu falei, o meu objetivo aqui não é esgotar o assunto precificação, porque é um assunto bastante intrincado, tá? Bastante complexo. Eu lembro, por exemplo, no meu curso de economia, eu tive uma disciplina que era específica, quase que para precificação, onde eu tive um ano de aula. Tá? Não foi um período, não, um ano, que seria hoje equivalente a 2 períodos, com uma carga horária alta. Ou seja, e no final, eu lembro que o professor chegou e falou: gente, isso aqui é a base, depois vocês vão aprender o resto. A coisa realmente é complexa, tá? Mas hoje aqui nós vamos tomar por base, conforme eu já falei, uma empresa regularizada, que vai revender produtos, comércio simples. E essa empresa, por ser regularizada, tem a obrigação de recolher tributos sobre suas atividades. Tá? E a questão do custeio, os conceitos de gasto, custo, despesa, investimento, quando forem abordados, vai ser abordado de maneira muito simples, que haveria necessidade também de uma série, inúmeros conceitos para que nós conseguíssemos também esgotar isso. Existem técnicas específicas de custeio, técnicas diferentes, tá ok? Esse não vai ser o nosso objetivo aqui hoje. O primeiro conceito que eu gostaria de colocar e que as pessoas precisam entender é o conceito de lucratividade. O que vem a ser a lucratividade? É um indicador que vai apontar o ganho da empresa em relação à atividade. Então, se é uma empresa de venda de produtos, eu vou poder verificar o quanto eu estou ganhando. Tá? Essa lucratividade vai justificar se o negócio é viável ou não. Tá? Ou seja, se as vendas realizadas são suficientes para pagar os custos e despesas e gerar lucro, porque essa é a finalidade. Né? Vender, pagar o que eu tenho que pagar e ainda obter resultado. Né? Essa questão do lucro, tá? Ela é imprescindível nas empresas comerciais. Ela tem que ter, porque o lucro vai representar o retorno do investimento do investidor. Né? Aquilo que ele aplicou, ele quer ter de volta mais alguma coisa. A lucratividade é obtida através de uma equação muito simples. É o lucro líquido, ou seja, o lucro apurado após as vendas, a redução dos impostos e despesas, tá ok? Dividido pela receita bruta, tá? Vezes 100. Então, no caso aqui, nós temos um caso de 100 unidades, foi a minha receita, com um custo de 40, um cálculo qualquer de impostos de 15, isso me leva a um lucro bruto de 45. Só que eu tenho que diminuir ainda coisas. Eu tenho que reduzir as minhas despesas administrativas, ou seja, a empresa ela necessita gastar para poder funcionar. Eu tenho despesas de escritório, manutenção, eu tenho tudo isso. Tenho despesas financeiras. Eu pago coisas no banco, pago juros, pago a administradora do cartão de crédito. Ou seja, existem despesas financeiras que devem ser levadas em consideração. E eu tenho que reduzir também o meu lucro antes do imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro. Então, no caso aqui, me apresenta, isso foi um modelo aleatório, um lucro líquido de 6,6. Tá? Então, eu tenho, para uma receita de 100, 6,6 de lucro. Poxa, Sérgio, isso é muito pouco. Realmente é pouco. Tá?
nós temos uma lucratividade de 6,6%. Isso é bom ou ruim? Aí nós temos que analisar. Qual é a lucratividade das empresas concorrentes? Tá? Para vocês terem uma ideia, o setor varejista, né, o grande setor varejista, as grandes redes de supermercado, às vezes trabalham com lucratividade que não beira 1,5%. Né? Pô, mas então, para que elas existem? Porque o volume de negócio deles é imenso. Né? É imenso. E eles conseguem uma série de vantagens por serem grandes, como prazo para pagamento, negociação, bonificação de compras, ou seja, vários elementos que vão maximizar o resultado final deles. Tá? Nós temos que verificar qual foi o capital investido. Né? Ora, se eu espero ter 6,6% de lucro, tá? Eu tenho que pensar o seguinte: hoje em dia, uma aplicação financeira básica, não vamos considerar a caderneta de poupança, não, a aplicação financeira básica, que renda um CDI, né, está girando em torno de 2,5%, 2,8% ao ano. Né? Então, se eu tenho 6,6%, eu estou com um resultado muito bom. Tá ok? Nós vivemos hoje em dia numa realidade econômica bem diferente. Nós não podemos mais pensar naquela questão de 50%, 80%, 100%. Nós não vivemos mais essa realidade. Né? Nós precisamos saber que estamos trabalhando com taxas de juros baixas, com retorno baixo, nós temos que ganhar, então, na quantidade. Certo? E outra coisa que é muito importante ser levada em consideração para a análise da lucratividade é a lucratividade histórica. Quando eu falo aqui em lucratividade histórica, eu estou me referindo principalmente à lucratividade histórica do setor. Tá certo? Em que setor eu estou envolvido? Certo? Se o setor é um setor da área, por exemplo, de papel e celulose, né? Poxa, aí não, aí eu estaria com uma lucratividade muito baixa, porque esse setor, historicamente, apresenta uma lucratividade extremamente alta. Né? O setor farmacêutico, por incrível que pareça, trabalha com índice baixo, mas ganha em razão do volume. Né? Os custos do setor farmacêutico são imensos. Os preços praticados podem ser altos, mas o resultado final deles não unitariamente é baixo, certo? A lucratividade média das empresas brasileiras, tá? Isso foi um levantamento que eu fiz recente, excetuando o setor financeiro e as estatais. Eu tiro as estatais porque nós temos aí o conceito da Petrobras, né? Os bancos, nós sabemos que não trabalham com essa média de lucratividade, mas a lucratividade média das empresas é de 2,2% ao ano. Tá? Os grandes varejistas, conforme eu falei, trabalham com algo em torno de 1,2% a 1,7% ao ano. Entretanto, eles investem, tá, milhões ou bilhões de reais. Né? Então, os resultados, se eu tenho 2% de bilhões de reais, eu terei alguns milhões de reais em resultado. Tá certo? E quando nós falamos nessas empresas, varejista, o grande varejo, o setor farmacêutico, o setor de celulose, são empresas que já atuam em mercados que são altamente consolidados, diferente dos pequenininhos, né? Que vão enfrentar uma concorrência louca, né? Vão poder atuar numa área muito pequena, terão pouco poder de barganha frente aos seus fornecedores, certo? Terão pouco acesso ao crédito, então terão que utilizar recursos próprios
ou então depender de um angel investor, né, que resolva emprestar um capital, muitas vezes aquela tia viúva que resolve atender, ou é a avó, não importa, né? Mas o início do negócio ele é mais complexo. Até o momento, está havendo alguma dúvida? Se houver, professora Margarete, eu gostaria de fazer essas interrupções para poder dirimir possíveis dúvidas ou poder, de repente, esclarecer alguma coisa, complementar alguma coisa. De repente, um dos colegas, eu tenho 2 economistas aqui também, eu tenho medo de falar bobagem, né? Então, eu gostaria de saber se alguém tem algo aí a complementar, me ajudar também, né? Porque ninguém é o dono da verdade e esse assunto é um assunto bem extenso. Tá? Professor Décio, professor Peixoto, professor Marcos, está tudo tranquilo por enquanto? Ok? Então, vamos dar continuidade. Nós falamos em lucratividade. Vamos agora falar sobre um outro índice, que é a rentabilidade. Tá? A rentabilidade vai se basear no lucro líquido. Tá? E a diferença do lucro para a rentabilidade é que o lucro vai medir o retorno do negócio. A rentabilidade é um indicador para o investidor. Tá? Muitas vezes, os alunos que porventura estiverem participando aqui hoje já devem ter ouvido falar que quando se abre o negócio, perdão, é necessário que se determine uma taxa de atratividade. Essa taxa de atratividade vai ser um indicador do quanto esse investidor quer de retorno para o seu negócio. E a partir do índice de rentabilidade é que o investidor vai decidir se vai manter o seu capital naquele empreendimento ou se ele vai migrar para outro negócio. Por exemplo, vamos supor que o investidor determine que ele deseja ter um retorno de 8% ao ano, líquido. 8% ao ano, tá? Sobre o capital que ele está dispondo para a empresa. Ao final do exercício, vai ser apurado o índice de rentabilidade dessa empresa. Se o índice apresentado for igual ou superior a 8%, esse investidor, por certo, ficará satisfeito e manterá o seu capital nessa empresa e a empresa vai continuar girando. Se for abaixo, ele poderá decidir se quer ou não continuar. Tá certo? De repente, ele pode achar que não. O negócio não está dando resultado. Se eu colocar esse meu dinheiro aplicado em alguma outra coisa, eu ganho mais dinheiro. Tá? Então, nós começamos a ver a diferença entre lucratividade e rentabilidade. São resultados diferentes. Conforme eu falei, a rentabilidade é uma razão entre o lucro e o patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido, ou seja, o capital que é integralizado, adicionado aos lucros não distribuídos. Tá? Ou seja, aquele dinheiro do acionista, do sócio, que está dentro da empresa. Tá? Se nós temos um lucro dividido pelo patrimônio líquido, e se por acaso, no nosso exemplo aqui, o nosso patrimônio fosse de 500, tá? Nós teríamos 6,6 de lucratividade contra uma rentabilidade de 1,32. Observa,
nessa hipótese que eu coloquei lá no início, a empresa ela é muito mais lucrativa do que rentável. Ela apresenta lucro, mas ela não é rentável, certo? Então, é um momento de decisão do empresário, se mantém ou não, ou um momento de reflexão, porque não quer dizer que o empresário, ao verificar uma rentabilidade baixa, ele vai sair do negócio, porque uma das coisas desejáveis para alguém que se aventura no ramo empresarial é a capacidade de correr riscos. De repente, pode estar se usando uma estratégia errada, pode ser um início de negócio. No momento do negócio, nós temos o período do desenvolvimento, da introdução, da plenitude e da decadência. Então, nós temos que saber em que momento do negócio também o empresário tem que saber, tá certo? Mas a demonstração da rentabilidade é importantíssima no processo de decisão, tá? Vamos supor, hipoteticamente, que o ambiente econômico esteja dando retorno de investimento de 4% ao ano. Na nossa realidade atual é alta, 4%. Tá? O negócio é lucrativo, tá? Porque vai apresentar um índice 40% acima da média do retorno de investimento. Mas não é rentável, porque a rentabilidade é 60% abaixo da média. Pô, sério, o negócio é lucrativo, dá lucro, mas não dá resultado? Sim, tá? Dá lucro, mas não é rentável, tá? Nem sempre o negócio lucrativo será um negócio rentável. Não são sinônimos, tá? São indicadores completamente diferentes. Bom, uma das técnicas mais usadas pelo varejista, principalmente o pequeno varejista, é o chamado markup, conforme eu já falei, né? Que é adotar um índice e multiplicar pelo custo, o que ele considera custo. Tá? Quase sempre ele vai considerar custo, de forma errada, o preço de compra da mercadoria, que não é a realidade. Tá? E esse fator de marcação, ele é aleatório. Tá? É impressionante isso, porque você vê o pequeno varejista quase sempre multiplicando por 2. Há uma prática nas pequenas marcenarias de multiplicar por 7. Até hoje eu não entendi o porquê do 7. Já me tentaram me explicar, mas eu não chego ao resultado. Quando eu vou botar no papel, eu não consigo chegar a esse vezes 7 nunca. Tá? Então, cada um multiplica pelo que quer. Tá? E quando ele usa esse markup, tá, de forma aleatória, ele simplesmente multiplica e chega ao custo, ao preço final de venda. Tá? Um exemplo. Vamos supor que uma mercadoria custe 200. Ele usa um markup de 2, varejista. Então, o preço de venda dele vai ser o custo multiplicado pelo fator. Vai dar 400. O que dá ao varejista a sensação de estar obtendo 100% de lucro. O lucro é preço de venda menos custo. Tá? O lucro seria 400 menos 200, eu teria aqui um lucro de 200. Né? Comprei por 200, estou ganhando 200. Teoricamente, eu estou tendo 100% de lucro. O que não é verdade. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Onde é que está o erro? Tá? O erro é que na hora que eu vou determinar o lucro, o pequeno varejista, quando eu utilizo esse processo, ele está desconsiderando uma série de despesas variáveis que incidem sobre o negócio. Impostos, comissão de venda, administração de cartão de crédito, aluguel, um custo fixo, contas de fornecimento, um custo variável, algumas despesas, tá certo? Que vão incidir também com o negócio, tá ok? Então,
o que estava considerando como lucro, agora nós temos que interpretar de outra forma, uma outra denominação, e sim uma margem de contribuição. Porque o meu preço de venda, ele vai ter que ter como elemento redutor os custos e esse conjunto de despesas variáveis, que eu vou conseguir determinar o quanto cada item vendido contribui para o pagamento das minhas despesas, ou seja, o que sobra da minha venda, ok? A margem de contribuição, tá, é um valor percentual, tá? É um índice, tá? Ou seja, eu vou saber qual é a minha margem de contribuição fazendo a redução do preço menos os custos e as despesas dividido pelo preço de venda, tá? Agora, é necessário, e isso é fundamental, eu disse lá no início, que o empreendedor tenha pleno e completo conhecimento dos seus custos e suas despesas. Nada pode ser deixado de lado, ok? Se você gastou R$10, verifique onde esses R$10 estão sendo gastos dentro da empresa, porque esses R$10 necessitam ser recuperados. Nada na empresa é irrelevante, tá certo? Você pode contabilmente até colocar como outros, mas precisa contabilizar que sejam 10 centavos, tá certo? 10 centavos toda vez pode gerar um cofrinho cheio no final do ano, tá certo? E isso é perda. Vamos supor aqui o nosso exemplo. Eu tinha um preço de venda de 400, que foi aquele markup que nós tivemos vezes 2, temos um custo de 200, a mercadoria, né? Mas nós temos outros custos e despesas, já aqui calculados de forma unitária, de 60. Então, a minha margem de contribuição é 140. 140 por 400 diz que cada item vendido contribui com 35% para o pagamento do meu resultado. Então, o meu resultado caiu de 100% para 35%, porque nem tudo que eu ganho é meu, tá certo? Parte terá que ser utilizado em outro momento. Um dos grandes erros que o pequeno empresário usa é tudo colocar no bolso. Então, ele acha que no final do dia tudo que está no bolso é dele. Não é. Eu costumo ensinar às minhas turmas, principalmente quando eu estou dando contabilidade básica, o sistema das 3 caixinhas, né? Na primeira caixa, eu boto tudo que eu estou, todas as entradas da empresa. Estou vendendo, eu boto na primeira caixa. Na segunda caixa, eu boto as minhas contas a pagar. Conforme vai entrando o dinheiro, eu pego aquela conta a pagar com o dinheiro que já tenho e jogo para a terceira caixa. Ou seja, eu já estou provisionando para pagamento. Se no final do exercício eu olhar para a caixa do meio, não tenho contas a pagar, olho para a caixa da direita, está tudo pago ou provisionado. O que sobra da minha caixa da esquerda é o meu resultado. É uma forma simples de você fazer contabilidade, tá? Bom, vamos entrar então na questão que nos trouxe aqui, que é justamente a determinação do preço de venda, tá? Conforme eu falei, vamos tentar simplificar. Nós vamos supor uma empresa varejista, pequena empresa, que revenda seus produtos e que essa empresa seja legalizada. Vamos, para vocês verem como é que a coisa funciona, né? Eu estou adotando um princípio de 50% de margem, ou seja, o preço como sendo o dobro do custo inicial, que é aquilo que quase sempre as empresas tentam fazer hoje em dia, tá? Vou levar em consideração que as despesas e custos são conhecidos, tá? Pela empresa.
e que nós vamos trabalhar com o ICMS, tá? Entrada e saída, PIS e COFINS. Tá? E vamos utilizar alíquotas aleatórias. Por que aleatórias? Porque nós podemos ter cargas tributárias diferentes, tá? E, em razão do sistema de tributação, nós também podemos ter operações diferentes. Então, vamos utilizar alíquotas aleatórias, tá certo? Mas basta substituir pelas alíquotas reais que nós conseguimos chegar aos preços finais perfeitamente. Tá? Vamos supor, então, o seguinte. Um produto que custe R$200, você quer ter uma margem de R$50. Como é que você forma o preço disso? O preço de venda vai ser o custo, 200, divididos por 1 menos a sua margem percentual. Você deseja ganhar 50%. Então, 200, 1 menos 0,5 vai me dar 400. Ora, margem é preço de venda menos custo. 400 menos 200 é 200. A margem é 50% do preço de venda. Quase sempre você tenta interpretar tomando por base o preço de custo. Não. Você tem que interpretar o seu preço de venda, que é o dinheiro que entrou para você. Tá? Então, 50% de 400 realmente me dá 200. Até aí é fácil. Né? Vamos, então, agora considerar a existência de ICMS. Nós temos, quando compramos produtos legalizados, na nota, nós pagamos o ICMS, é o chamado ICMS de entrada. Então, o meu custo é o preço do produto acrescido de um ICMS, é o chamado ICMS de entrada. Quando eu vendo, né, eu vou repassar no meu preço final para o meu consumidor o ICMS que eu tenho que pagar sobre a venda. Então, no preço final, estará embutido não só o ICMS sobre a venda, como a minha margem. No caso aqui, eu estou querendo trabalhar com uma margem de 50%. Então, o meu preço de venda vai ser o custo, que nós já vimos que é de 200, ou menos o percentual de ICMS, que nós estamos aqui trabalhando como 18% para a entrada ou para a saída, tá? Sobre 1 menos o ICMS sobre venda, 18%, menos a minha margem, que é 50%. O resultado é 512,50. Poxa, Sérgio, era 18% só, saiu de 400 para 512? Foi. Porque agora você está levando em consideração tributos que devem ser levados, tributos que você tem a obrigação de recolher. O primeiro deles aí foi o ICMS, tá? Que é um tributo estadual. Então, vamos demonstrar se esse valor deu certo. 512,50 foi o meu preço de venda calculado, corresponde a 100% da minha venda. Sobre a venda, eu vou pagar 18% de ICMS, ou seja, R$ 92,25. Então, o meu preço líquido, na realidade, é R$ 420,25. O custo da minha mercadoria era de 200. Eu paguei R$ 36,00 embutido nesses 200. O meu custo líquido era de 164. Qual vai ser a minha margem? É o meu preço líquido menos o meu custo líquido, tá? Que vai dar 256,25, que vai ser exatamente 50% do meu preço de venda. Eu já pagando os tributos que tem que, no caso aí, o ICM que deve ser pago. Então, o resultado me permite pagar o produto, pagar os tributos e ainda ter uma margem de 50%, que era aquilo que eu estava querendo ter no início do negócio. 50% sobre o preço de venda. Se eu vender mais de um produto, basta eu multiplicar
mais de uma unidade do produto, basta multiplicar. Vamos inserir mais dois tributos que também são comuns nas atividades comerciais. São o PIS e o COFINS, e a COFINS, que têm alíquotas baixas, né? O PIS estamos considerando 2% e a COFINS de 0,65%. Colocando todos os valores na fórmula, nós passamos a ter um preço de venda de R$ 558,77. Observa, nós tínhamos 400, passou para 512 e agora estamos com 558. Ou seja, isso só aumenta, infelizmente sim, é a nossa carga tributária. Vamos ver se o resultado deu certo. Preço de venda, 558 é 100% dele. Vamos pagar, né, dentro desse preço está embutido 18% de ICMS, 2% de PIS e 0,65% da COFINS. O preço de venda líquido é 443. Eu tive um custo de compra de 200, com uma recuperação de ICMS de 36, um custo líquido de 164. O resultado me dá 279,38, que é 50% do meu preço de venda. Observa, em todas as situações, nós estamos recuperando a parte tributária, que é importante. E estamos também recuperando o custo, que foi o custo declarado de R$ 200. Tá? Agora, se fosse usado o markup de 2, nós teríamos um preço de 400. Teríamos que pagar 72 de imposto, já estaria embutido 72 de ICM, 8 de PIS, 2,60 de COFINS, o que daria 317. O custo da mercadoria foi 200. Estamos recuperando 36, com um custo líquido de 164. O meu resultado é de 153. Tá? Ora, lembra que o cara estava multiplicando por 2, né? Multiplicando por 2. Agora nós chegamos à conclusão que a margem cai para 38,25. Ele estava achando que estava ganhando 100%. Calculando, nós vemos que está, na realidade, 38,25%, abaixo ainda dos 50% que nós estamos calculando até agora. O que é muito importante nessa questão do preço é, na realidade, nós sabermos o quanto nós temos que vender para começar a ter lucro. Eu vejo muito nas apresentações que ocorrem, principalmente nos TCCs, os alunos colocando já uma venda máxima desde o início. Tá? Eu sempre bato em cima disso, solicitando que sejam feitas algumas alterações no seu plano financeiro. Né? Eu vou botar aqui uma questão, que é a determinação do ponto de equilíbrio, que é o quanto eu preciso vender para começar a ter lucro. Né? Porque eu tenho uma série de custos e despesas que são intrínsecas ao negócio, que têm que ser pagas pelo negócio, pelo resultado. Tá? Vamos supor, então, que uma empresa tem um custo de aluguel de 5 mil, pague salários de 4 mil. Nós sabemos que, sobre salários, em média, nós temos uma tributação em cargos sociais, férias, 13º, etc., provisionamento, etc., em torno de 100%. Vamos colocar aqui, pagando fornecimento de energia elétrica, telefone, água e despesas administrativas gerais de 500. Então, isso dá R$ 14.500. Não vendeu nada ainda. Tem R$ 14.500 para pagar. Tá? Quando você usa o preço de venda,
né, você consegue, em razão da margem, determinar o ponto de equilíbrio. Nós temos um custo e despesas de 14.500. A nossa margem final aqui deu 279,38. Ou seja, eu preciso vender 51,9, ou seja, 52 unidades para pagar as minhas obrigações, para pagar o meu produto, para pagar os meus encargos tributários, para pagar todos os meus custos e despesas da empresa. A partir da unidade 52 é que eu estou começando a ter resultado. Até a unidade 51,9, eu não estou tendo resultado nenhum. Eu estou pagando, simplesmente. Tá? E a demonstração está aqui. Né? Multiplicando o preço de venda por 51,9, eu teria um caixa de 29 mil, pagando 18% de CMS sobre venda. PIS, COFINS, eu tenho um preço líquido, né, de 23, mas só que eu tenho um custo da mercadoria e uma devolução de ICM, o que me apresenta um custo líquido. Fazendo esse resultado, a minha margem foi de 14.503. Se as minhas despesas são de 14.500, eu estou tendo aqui, vendendo 51,9 unidades do produto, 3 centavos de lucro. Tá? O que é muito pouco. Vamos levar em consideração, com certeza. Tá? Estou vendendo quase 52 unidades de um produto para não ganhar absolutamente nada. Ah, sério? Então, esse negócio não é bom. Não, eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Tá? De repente, você consegue obter isso em 5 dias de faturamento. Né? Os outros 25 dias de atividade da sua empresa podem representar somente resultados, desde o momento que você não tenha uma alteração nos seus custos variáveis, nos seus custos fixos. Variáveis vão ocorrer, com certeza, tributos, não sei o que, vão ser variáveis. Mas se você não tiver alteração nos seus custos fixos, você com certeza daí em diante vai estar tendo lucro. Ok? Isso é que é importante haver na hora da decisão. Tá certo? O que eu quero mostrar é que existe um ponto a partir do qual o negócio vai dar resultado. Abaixo desse ponto, não. No caso em questão aqui, abaixo de 52 unidades, não estou ganhando um tostão. Tá? Estou só, conforme o pessoal fala, muito comum, estou trabalhando para pagar. Somente isso. Né? Agora, olha que complicação seria se fosse utilizada a técnica do markup, igual a 2. Né? As vendas totais seriam de 20.760, considerando a mesma quantidade de 51,9. Vamos pagar ICMS, PIS, COFINS, preço de venda líquido. O custo é o mesmo, está aqui, 10.380, que nós estamos comprando a mesma quantidade de produto. O ICMS é o mesmo de entrada. Né? O meu resultado líquido é de 12 mil. A minha margem passa a ser o meu preço de venda líquida menos o meu resultado. A minha margem passa a ser de 4.224. Só que eu tenho um custo e despesa de 14 mil. Eu estou tendo um prejuízo de 10.275. Olha só. Quando você usa simplesmente a técnica de multiplicar por um fator, você pode se deparar com isso. Verificar que, após um período, você está tendo prejuízo. Tá? Eu fiz aqui uma comparação utilizando as mesmas quantidades, ou seja, 51,9. Tá? Onde no anterior eu estava tendo um lucro de 3 centavos, agora eu estou tendo um prejuízo de 10.275. É muita coisa. Tá? Considerando que eu tive
10.380 de custo para comprar mercadoria. Tá? E ainda estou amargando 10.275 de prejuízo. Certo? Aí a minha situação piorou muito mais. Tá? Aí eu faço aqui uma comparação para vocês verem que, para que eu consiga pagar tudo usando o preço do markup, determinado pelo markup, eu teria que sair das 51,9 unidades para 94,7 unidades vendidas, tá? Para atingir os R$ 14.500 necessários para cobrir o meu custo. Tá? Necessário, eu tenho R$ 14.500 de custos. Né? Sem começar a trabalhar, eu devo 14.500. Tá? Então, eu teria que vender quase que o dobro para atingir o mesmo resultado. O que leva a isso? Tá? Quando nós trabalhamos dessa forma, nós temos uma falsa sensação. Tá? Quando você usa o markup, você tem um caixa que vai movimentar 37, quase R$ 40.000. Você vê muito dinheiro entrando. Quando você usa o método correto de precificação, você precisa vender menos, você vai ver que o seu caixa está só com 29 mil. Há uma diferença grande aí, né, no seu caixa. Tá? Uma diferença substancial de cerca de R$ 8.000. Tá? Só que nós temos que considerar o seguinte: para atingir o resultado usando o markup, eu preciso de 94,7 unidades. Eu vou precisar ter no desenvolvimento da atividade um desembolso para compra de produtos de quase R$ 19.000. Ao passo que para a aquisição de produtos usando a técnica correta de precificação, eu teria um desembolso de 10.380. Tá? Ou seja, estariam saindo menos R$ 8.574 do meu caixa. Tá? A finalidade para todos aqui era justamente mostrar essas diferenças que existem de preço. Tá? Eu tive uma conversa prévia para corrigir os meus erros com o professor Peixoto, né? Ele é o meu guru aí na área. E conforme eu falei, a ideia não é ensinar preço para ninguém. A ideia é mostrar para vocês que a técnica correta leva a resultados. A técnica errada vai dar um prejuízo. Mostrei aqui que você tem um prejuízo de quase R$ 14.000. Tá? Você trabalha o dobro ficando com prejuízo, o que não adianta em absolutamente nada. Tá? Agora, eu encerrei, tá? Eu quis só mostrar isso para vocês, certo? E estou aberto aí a considerações. Estélio, eu vou abrir o microfone de todo mundo. Pessoal que quiser fazer pergunta, fazer comentário, é só ativar o microfone, ok? Pronto. Quem quiser fazer pergunta, é só ativar o microfone e fazer pergunta. Professor Célio, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, mostrou seu conhecimento nessa questão, não só nessa de precificação, como também as outras matérias que o senhor leciona e tem o conhecimento como economista. A importância da precificação é primordial para uma empresa. E eu acho o nosso curso de administração da universidade, né, na nossa contabilidade gerencial, preza bastante essa questão dos custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, e até a gente chegar à precificação lá com markup e mostrando toda a questão dos impostos, a carga tributária que
É importantíssimo nós colocarmos no nosso preço, né, final. Importante a gente ensinar para o nosso aluno a questão da margem de contribuição, que nós fazemos isso na contabilidade gerencial, tanto eu como o senhor. Então, esse tipo de palestra só tem a levar para os nossos alunos a importância da contabilidade de custo, né, a contabilidade gerencial, e mostrar que na hora de nós fazermos o nosso plano de negócio, ele tem que saber calcular o seu preço, né? Se não souber calcular o preço, não adianta. Você vê, quando a gente bota o multiplicador de 2, que normalmente todos fazem, mas eles realmente não sabem os custos deles, não sabem os custos variáveis, custos diretos. Então, ele pensa que está ganhando lá 200 e não é, ele esquece dos outros custos. Então, a precificação é importantíssima na vida do empresário. Então, o que você trouxe aí, Célio, só corrobora a importância dessa questão da contabilidade gerencial, contabilidade de custo na vida do administrador. O administrador que tem que orientar o seu cliente, a empresa que ele está dirigindo, que ele está gerenciando, na questão de preço, porque realmente engana, as pessoas imaginam que o que ela está recebendo é o resultado final do negócio dela, e não é, né? A gente não consegue. Então, Célio, eu acho que os alunos, né, as pessoas ainda, os empresários, têm que realmente se atentar demais na contabilidade de custos, que é a contabilidade gerencial, que é a precificação que nós damos aí, e também a questão de calcular corretamente o seu custo. Né? Quando você bota lá, compra o mercadoria por R$200, ele esquece do resto, esquece o custo fixo dele, né? Que é a margem serve para a gente poder bancar os custos fixos e aí sobrar, né, a margem de contribuição e sobrar para a empresa. Então, parabéns mais uma vez pela colocação, parabéns pela apresentação, que realmente só ajuda demais a gente e cada dia que passa a gente aprende mais, né? E tenta ajudar bastante nosso aluno. Parabéns, Sérgio. Eu acho que essa semana o pessoal está muito tímido, né, para fazer pergunta, fazer comentário. Eu acho que é o frio, né? O frio deixa as pessoas intimidadas. Acho que é o frio. Eu até estava com uma dúvida, mas no final ela foi sanada, que no caso minha esposa é microempreendedora. Então, mas aí no final ele explicou sobre o saldo negativo, né? Que a maioria das empresas já começam negativos e tudo mais. Aí eu não perguntei por isso, que minha dúvida foi sanada. É só ativar, Célio, o seu microfone. Alex, essa questão do saldo negativo, quando há o início de um empreendimento, é quando se fala da necessidade de haver uma capitalização inicial do chamado capital de giro, né? Quase sempre você coloca aí de 3 a 6 meses, né? Você tem que ter esse capital reservado para fazer frente justamente a esse período, que é o período de penetração no mercado, onde você vai formar a sua carteira de clientes, ou vai formar a sua clientela, e, com isso, passar a ter giro dentro do seu negócio. Esse giro, o que é? Esse capital de giro. É o capital necessário para você adquirir novas mercadorias, vender e conseguir suprir as suas despesas, os seus custos fixos. Tá certo? Isso vai aos poucos. Ele pode começar super negativo, mas a tendência é você ir subindo, chegar um momento que você equipara e, a partir daí, você começa a ter um resultado positivo. Tá? Por isso que é exigível, você nunca pode começar um negócio tendo 0 de caixa. Não pode. Tá? Suponha que você precise, para montar o seu negócio, R$100 mil. Exemplo. Tá? Tenha guardado, se o seu negócio, a sua expectativa é girar algo em torno de R$15 mil por mês, tente colocar no seu caixa uma expectativa de ter 75 mil, tá? Ou 90 mil, para fazer frente a essas necessidades. Aos poucos, isso vai sendo recuperado. Você vai adotando políticas, vai captivando clientes. Isso é uma realidade. Tá ok, Alex?
Então, espero que eu tenha explicado aí. Não, explicou, tá show, tá show. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi, Célio, boa noite. Boa noite, Tudo Carla. bem? Foi um aulão, Célio. Um aulão que você deu pra gente. Se fosse uma revisão, tava bom, hein? A gente já viu um bocado de coisa, né? Do que você passou aí, muito legal. Obrigada. Isso aí, mata a saudade, Carlinha, porque você só vai ver o Célio agora no 7º período. Pois é, tô sabendo. Ué, como é que você tá sabendo, Carlinha? Ah, tô sabendo, né? Porque imaginava, né? Pela nossa grade lá, pelas dicas que o Célio já deu do que ele poderia dar aula pra gente. Imaginava que não seria por agora, não. Vocês vão morrer de saudade do Célio. Não tem problema não, vou levar ele para Vassouras. Ah, é? Vai ficar longe da gente? Só esse semestre. Tá bom, mas valeu, Célio. Muito legal. Bom que Obrigado, a gente Carla. viu que muita coisa aí a gente já viu contigo, né? A gente Bacana. procura, né? Faz parte do programa, nós temos que passar o conteúdo, né? Isso aí. A parte de preço e tal, isso faz parte. Legal, valeu. Ô Célio, a grande dificuldade, às vezes, de um aluno fazer um plano de negócio, é ele precificar, inclusive, serviço, né? Não é só precificar produto, mas serviço, então, por hora, é um problema sério. Então, assim, eu acho que essas explicações hoje foram extremamente necessárias para os nossos alunos, né? Principalmente o pessoal aí que está na frente de fazer o plano de negócios, né? Que está já indo para o 8º período. E aqueles também que já estão, né? Que a gente já começa a pensar, no primeiro período, a gente já começa a pensar no plano de negócio. Então, assim, já é uma ótima oportunidade, até quem já é empreendedor, para rever seu preço, né? Ou aqueles que querem vender e-commerce, ou fazer qualquer tipo de empreendimento que queira aprender a precificar, porque o grande problema é que a gente não sabe precificar. Então, assim, sua palestra foi extremamente elucidativa, né, para os nossos alunos, principalmente o pessoal que está aí na época de empreender, né? Então, é isso. Na questão do serviço, Margarete, só se você me permite, a precificação de serviços realmente é um problema seríssimo. É muito difícil. A gente precifica por hora, a gente até na hora de fazer consultoria, né? Na hora de fazer consultoria, a gente precifica por hora também. E às vezes a gente não tem um ponto de equilíbrio para precificar isso tudo. Mas aí você tem que, quase sempre se usa como técnica uma parametrização de mercado, tá? E o que vai diferir muito é justamente os seus custos fixos em relação a isso. Porque os custos variáveis quase sempre serão iguais, né? Agora, os custos fixos é que vão definir, né? E na questão do serviço, eleva muito o aspecto do valor percebido do cliente, né? O quanto vale aquilo para o cliente. E quase sempre, quando é numa questão profissional, né? Quando nós vamos fazer uma assessoria, uma consultoria, né? Quando chega a esse ponto, um cliente, quando chega a esse ponto, é porque ele precisa, né? Então, nós temos que valorizar o processo, mas temos que saber dosar essa valorização, né? Eu já vi vários colegas que, por exemplo, foram seguir a tabela do Corecon, né? E simplesmente o mercado não aceitava, porque o Corecon, em alguns momentos, joga a tabela dele, o Conselho de Economia, né? Joga a tabela dele para o alto, né? Aí, se você vai fazer um trabalho usando preços abaixo da tabela, pode ter um colega que te denuncie, né? Então, você tem que parametrizar pelo mercado. Simplesmente isso. Tá? É complexo? Você precisa conhecer muito bem não só o mercado, mas os seus concorrentes. Né? E ontem, o professor Rodrigo, né, que falou ontem sobre licitações públicas, foi o Rodrigo Peixoto? Você estava Professor ontem, Rafael. Foi o Rodrigo, né? Rafael. Ele falou uma questão muito interessante. Professor Rafael.
administração pública, pode ser a questão técnica, né? Não vale o menor preço, mas sim vale a técnica. O cara quer o Roberto Carlos, e acabou, vai ser o Roberto Carlos, não importa se vai ser o mais caro. Aí eu posso querer a consultoria do professor Décio, porque ele é o expert no assunto tal. Eu vou pagar o preço que for, tá ok? É igual cirurgia, né? Que é uma coisa que é muito engraçada. Todo mundo questiona preço de produto, tá? Mas quando chega em serviços, alguns, principalmente como médico, advogado, ninguém questiona, né? Ninguém questiona o preço de uma consulta médica, mas questiona o preço de uma consultoria de um administrador, de um economista, de um contador. Tá? Eles não dão o valor preciso. Tá? E compete a nós sabermos justamente dar esse valor, né? Atribuir esse valor. Talvez, Célio, é porque ele não veja valor, ele vê preço. Sim, A diferença entre sim, valor e preço é muito grande. exatamente. Eu Né? falei Ele vê isso preço, no ele início. não vê valor. Ele não vê nada que agregue para ele, que é um tiro no pé, né? Enfim. Célio, a gente está com 60, a gente já teve com 68 pessoas na sala, a gente está com 60 pessoas na sala, já vão chegando às 20 horas e 27 minutos. Queria saber se tem alguém para fazer alguma pergunta para a gente encerrar, né? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? É Eu só tenho. Tá Pois não, escutando? Pedro? Boa noite, Célio, boa noite a todos. Eu só queria saber quando o cliente ele pede desconto no produto e você já tem um valor fixo naquele produto. Você, antes de ter o valor, você já pensa no desconto ou você reduz o seu lucro para dar o desconto para ele? É uma dúvida boba que eu tive aqui agora. Não é boba, não. Essa dúvida é importantíssima, né? Você já deve ter visto que, em várias situações, quando você chega para fazer uma compra, isso é comum até numa loja de departamentos, né? Você consegue negociar com o vendedor ali na ponta descontos de 5%, 3%, 4%. O vendedor já está autorizado a fazer isso. Aí, de repente, ele diz, não, mas eu quero comprar 10 geladeiras. Eu não quero uma só, eu quero 10. Aí eu quero um desconto maior. Ele vai te levar para o gerente, né? Porque o gerente já tem calculado, ele sabe perfeitamente qual é a margem de contribuição para cada unidade vendida, né? Então, ele sabe determinar qual é o máximo de desconto que ele pode dar para que ocorra o lucro, tá? E ainda consiga cobrir todos os custos e despesas. Não é uma questão aleatória, não. Existe técnica para calcular isso também. Eu não entrei nessa questão, mas existem técnicas também onde você calcula e você vai vendo preços decrescentes até um limite. Certo? O limite, a partir daquilo, você estaria tendo prejuízo. Tá? Como você quer ter lucro, vamos supor que o seu lucro esteja sendo 50% e você consiga determinar que dando até 20% de desconto, você ainda está tendo lucro. Não dos 50%, mas menos. Porém, o lucro ainda existe. Tá certo? É quando ocorrem as liquidações. Tá? Essa questão de liquidação a preço de custo é preço de custo total, não é preço de custo da nota de compra do fornecedor, não. Tá certo? Então, ele vai trabalhar naquela margem que eu coloquei ali. Certo? Ele sabe que naquele preço, tantas unidades podem ser vendidas que vai cobrir tudo. Aquele é o preço mínimo para ele. Tá certo? Não é tão complexo isso, não. Há uma necessidade de cálculo? Sim, há uma necessidade. Mas isso é possível ser calculado, sim. Tá ok? Você consegue ver isso na literatura que fale sobre preço de varejo. Tá? A literatura que fala sobre varejo, você consegue ver bem essa questão de descontos. Tá certo? Certo, obrigado. Nada? Célio, eu acho que o pessoal não quer mais interagir, né? Sério? Alguém quer? Alô? Dalmir? Fala, Dalmir! Tem sim. A gente apertando, o pessoal fala. Boa noite, pessoal, para todo mundo.
Boa noite, Sérgio. Uma palestra muito boa. Sérgio, nesses custos todos, em matéria de preços, né? No final, a gente ainda tem um imposto de renda, né? Ou não? Sim, sim. Tá. Quando Né? você coloca no seu custo, né, quando você vai fazer a apuração da sua lucratividade, né, em razão do preço praticado, você vai, ao final, determinar o quanto sai também para despesas administrativas, despesas financeiras e imposto de renda, tá, que vai ser pago. Você consegue determinar o lucro, tá certo? Porque, na realidade, o seu imposto de renda ele entra numa relação progressiva, tá certo? Você vai trabalhando com valores em cima, tá certo? O imposto de renda vai ser sobre o seu lucro, não sobre a sua atividade, tá? Não vai incidir sobre o total, vai incidir sobre o seu lucro, tá certo? Tem como calcular? Tem também como calcular isso, tá? Pessoa importantíssima para falar para você sobre impostos é o professor Roberto Peixoto. Manja tudo de tributo. E cobra, hein? Dependendo da empresa, Manja e cobra. dependendo da empresa, teria também. Como é que é? Dependendo da empresa, teria IPI para calcular. O IPI é quando você é produtor, tá? Eu não entrei na questão das empresas que sejam fábricas. Eu entrei na questão exclusiva da empresa que fazem revenda, tá? Como também eu teria que ter falado em ISS se fosse uma empresa prestadora de serviços, conforme tocou aí agora há pouco a professora Margarete, tá? Eu quis centrar no que é mais comum, que é justamente a empresa de comércio varejista, tá? Que a grande maioria começa a querer atuar nessa parte. Agora, a incidência do IPI é muito simples, tá? Basta você saber a alíquota do IPI e somar esse valor lá naquela equação que eu coloquei final, soma o valor do IPI ali em cima e faz o cálculo todo, tá? Porque o IPI é sobre o valor final, tá certo? Então, é muito simples de ser calculado e provisionado também. Tá? Se você tem IPI de 10%, está vendendo por 1.000, seu IPI é 100, acabou. Não tem mais o que... Você começa com a sua base de cálculo de 1.100. Tá bom? Então, seria prever na venda logo a previsão de todos os impostos. Serão impostos recolher, certo? Sim. Que incide sobre toda a seu negócio no preço final. Sim. Certo? Que quase sempre, Dalmir, quando a empresa ela produz e também vende, tá? Então, na hora da composição do preço final, vai entrar IPI, vai entrar ICMS, vai entrar PIS, vai entrar COFINS, vai entrar isso tudo. Tá? A equação só vai aumentando, tá certo? Simplesmente aumentando. Mas você pode calcular com todos os tributos de uma vez só, tá? Desde o momento que os tributos sejam incidentes sobre a atividade. Isso é que é uma necessidade de saber realmente quais são os tributos que incidem, tá? Então, de repente, você está recolhendo aí o que não deve e ter a restituição disso é uma briga danada. Ok. O governo é bom para receber, para devolver é difícil. Por isso que há a sonegação, né? Não, sonegação é outra história. Oi. Eu estou com uma outra dúvida aqui. No caso, sobre a precificação de serviço, no caso, olhar os outros prestadores de serviço que fazem o mesmo serviço, sondar o preço deles seria uma boa estratégia ou não? Com certeza. Tá? Principalmente quando você é um entrante no negócio, né? Um entrante no mercado, você precisa saber muito bem como é que os demais estão cobrando. Tá? O que vai dar valor ao seu serviço? São justamente os diferenciais que você conseguir agregar ao seu serviço. Tá certo? Então,
Se você quer trabalhar como pintor, exemplo, o pintor quase sempre procura trabalhar por dia, ele cobra por dia, raros hoje em dia cobram por empreitada. Agregue valor, tá certo? Diga que tem um seguro sobre a pintura, que você dá garantia de tanto tempo e cumpra isso, faça nome de mercado. Tá? O prestador de serviço ele precisa ser reconhecido e conhecido, tá? Porque o ideal para o prestador de serviço é que ele atinja, e seria a questão máxima, né? Atinja aquela situação de top of mind. Ou seja, no momento que alguém quiser aquele serviço, vai lembrar de você, em detrimento de todos os outros. Você, às vezes, pode ser até o mais caro, mas você é que faz o melhor, tá certo? Ou que faz no prazo, ou que usa os melhores produtos para prestar o melhor serviço. Tudo isso são elementos que são levados em consideração na hora da precificação de serviço. Ok? Ô, Célio, Sim, Décio. é bom lembrar a todos, né, que o profissional precisa mostrar ao mercado a sua autoridade naquele assunto. Porque se você tem autoridade, você tem um preço diferenciado. Por exemplo, vamos falar do mercado varejista e de sabão em pó. O sabão em pó que mais vende é o mais barato? Não é. O líder de mercado é o Omo, que é um dos mais caros, se não o mais caro. Né? Mas por quê? Ele vem trabalhando a sua marca e botando diferenciais. No mercado de serviço não é diferente. Se você for um pintor, mas for um pintor excelente, que todo mundo reconhece que você pinta bem, que você é simpático, você é agradável, você não suja o chão, você pinta a parede e quando acaba parece que nem teve alguém fazendo ali aquele serviço, você vai ter um preço diferenciado. As pessoas vão escolher você pelos seus diferenciais. Então, o preço tem também muito a ver com o diferencial que o profissional tem. E até mesmo não só o preço de serviço, muitas vezes o preço do produto. Né? Sim. Você, às vezes, tem um hambúrguer que na barraca custa R$5, você se desloca 5 quilômetros para comprar na lanchonete tal um hambúrguer que custa R$15, só que você naquela lanchonete tem a certeza da qualidade do atendimento, do asseio, da qualidade do produto que é utilizado, que o molho é bom, etc, 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 etc. Então, é o que nós chamamos de agregação de valor ao produto. Né? Porque, veja bem, não é preço, é valor. Quanto mais valor você agrega, mais você consegue aumentar o preço. Você não está vendendo um hambúrguer, você está vendendo um conceito. É bem diferente. Ok? Célio, boa noite. Tudo bem, Boa noite, professor? Marcos. Tudo bem, parabéns pela palestra. Eu achei excelente, inclusive até é bom, foi um bom motivo, uma boa provocação para a turma que está aí, e logicamente para quem é de Vassouras e de Maricá também, tomar esse ponto da precificação, que é um elemento extremamente delicado quando a gente fala dentro do plano de negócios. Né? Isso aí é um ponto que os alunos precisam melhorar significativamente, até porque a gente já conversou isso também, né? A gente passou por isso aí em alguns momentos, e isso é uma coisa que até é cíclica, e é bom a gente reforçar que é importante isso, né? Essa dificuldade, ela já, apesar de já ter tido a informação, ela acaba, às vezes, o aluno acaba esquecendo de usar isso, né? E eu achei excelente, até eu brinquei com a professora Margarete, que eu vou depois buscar retomar lá no link do YouTube para a gente poder aproveitar isso aí como uma lembrança, né, para os alunos em um momento quando eles tiverem dúvidas sobre essa questão da precificação. Eu acho que é muito legal.
Lógico que o enfoque foi sobre a questão de vendas mesmo, direta, venda direta ao consumidor, mas a gente sabe que o grande boom, pelo menos esse semestre que a gente viu aí, foi de serviços, né? E é legal você ter abordado essa questão da temática do serviço, que tem um pequeno diferencial em relação ao produto, à venda de produtos, mas eu achei excelente a discussão. E acho que reativa isso à memória, principalmente de quem já passou pelas suas aulas e pelo professor Peixoto aí, para poder refrescar, para poder agora pensar em novos formatos, de repente, de como tratar a questão da precificação. E eu acho isso extremamente sensível, porque faz um diferencial para a composição do próprio produto dele. Eu acho que vai chamar a atenção. Porque a ideia que a gente vê aí, a gente até valoriza isso, né? As ideias que a gente viu em vários projetos aí são muito boas. São muito boas. Tem produtos e ideias que são altamente aplicáveis, né? O próprio aluno pode pensar. Como o professor Décio disse, né? Serviço é uma questão de se criar, tem uma certa demora para se pegar essa credibilidade, né? A gente sabe disso, mas é uma ideia que, se ele trabalhar isso ao longo do tempo e com cuidado, ele vai ter realmente um público para poder estar atendendo. Então, acho que é um grande diferencial. Então, acho que somar a isso e rever um conceito como esse agrega muito valor à proposição para os alunos, e eu acho que é uma questão até de a gente poder refletir isso aí. Então, eu particularmente, eu gostei muito. Parabéns, professor Célio. Foi muito feliz das colocações e eu acho que vai agregar muito. Então, depois até vou volto a dizer, eu vou aproveitar depois essa conversa num futuro próximo aí nas aulas lá de plano de negócios para poder colocar para a turma refrescar a memória aí em algum momento. Ok, e qualquer coisa que eu puder auxiliar, eu estou à disposição. Auxiliando o aumento da qualidade do processo acadêmico, né, da produção, porque acaba sendo produção da universidade, esses planos de negócio, né? Quanto mais nós conseguirmos aumentar a qualidade, com certeza isso vai contribuir para a qualidade do curso e para aumentar a qualidade da universidade que nós estamos trabalhando. Então, nós temos que juntar, né, agregar sempre, nunca tentar dividir. Sim, claro, sem dúvida. É isso aí. Eu queria agradecer a minha equipe do Lapa, os meus professores. Queria agradecer principalmente ao Célio, principalmente aos nossos convidados e alunos, pela palestra tão necessária para que os nossos alunos, principalmente, eu acho que foi muito decisiva essa sua palestra, sabe, Célio? Em razão da necessidade desses alunos aprenderem a precificar por causa do plano de negócio. Até porque a gente já tem um GT, que é um grupo de trabalho, formado por alguns professores, que a gente já está pensando no novo formato já para a próxima turma, né, que está entrando agora no 7º período, de um novo plano de negócio, atrelado a um modelo de negócio. Então, é necessário, né, para que eles possam aprender a trabalhar com esse processo de precificação. Queria agradecer a todos essa noite excelente, saudade de vocês, né? Muita saudade. A gente não sabe ainda como vai ficar o próximo semestre. Depois eu vou disponibilizar para vocês um manual que a instituição já liberou para que a gente possa utilizar nas nossas práticas presenciais. Já está no site, né? Até dia 13 de setembro a gente sabe que a gente está virtualmente. Depois desse dia a gente não sabe como é que vai ficar. Então a universidade já lançou um manual para que os alunos possam estar em atividades práticas, principalmente, porque alguns cursos já estão em atividades práticas, quer dizer, já estão não, eles estão cumprindo as atividades práticas desse semestre, não para o próximo, porque o próximo ainda não começou, como medicina, enfermagem, odonto, né? Os alunos que têm essas atividades. Lembrando que o pessoal que vai fazer estágio em Vassouras, se tivermos dificuldade, a gente já está com um simulador
de negócios, que a gente já tem, mas a gente está com uma nova proposta para que esses alunos possam fazer seus estágios através de um simulador de negócios. Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer sobre isso. A professora Claudeni vai comandar isso direitinho, tá bom? Eu queria agradecer muito a vocês, a semana está acabando, né? Falta aí mais 3 dias de palestras. Foi incrível essas 2 semanas e meia, muita coisa boa, muita gente legal, muitos colegas que trouxeram seus convidados, foi muito bom, né? Tanto a equipe de Maricá como a equipe de Vassouras, nossos alunos de Maricá, de Vassouras também, o pessoal já está cansado, assim, né? Que é de noite, frio, né? Essas semanas praticamente a gente trabalhou muito, a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas a gente está levando firme e forte, né? A gente não para. O coração não para, a gente também não para. Enquanto o cérebro e o coração estiver funcionando, a gente está pegando firme. Semestre que vem, a gente vai ter algumas mudanças aí que serão necessárias com relação às disciplinas, ao plano de negócio, muita coisa nova, boa, né? Mas que vão dar uma sacudida no curso, coisa que eu gosto, né? Saculejar para a gente mudar, para a gente fazer melhor, porque a gente está num momento de mudança. Então, é normal que isso tudo aconteça. Eu espero que os alunos, como os professores, estejam juntos, né? A gente trabalhando junto, para que o curso seja sempre o melhor, que a gente faça desse curso um dos melhores cursos que já é da Universidade de Vassouras e também da região de Maricá e de Vassouras também, tá? Beijo a vocês, boa noite. Dizer que essa palestra, professor Célio, vai estar já no YouTube do curso a partir de hoje, tá bom? E eu queria que vocês abrissem aí os microfones para a gente bater palma para o Célio, ok? Ok? Oh, meu cachorro late pra caramba, mas tudo bem. Bater palma. Obrigado a todos. Não late, não late. Parabéns, Célio. Tchau, Célio. Parabéns, Célio. Tchau, Célio. Parabéns, professor. Tchau, gente. Parabéns, Célio. Tchau, Parabéns, Célio. Eu tive até que segurar a cachorrinha aqui para não latir. Tchau, Britney. Tchau, Britney. Boa noite para todos. Igualmente, gente. Saudade.